Eu vou te contar agora mais uma história macabra, mais uma história de assombração que teria acontecido no bairro da Várzea, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Então essa história teria acontecido, a gente não sabe ao certo o ano em que isso ocorreu, mas é muito provável que tenha acontecido na primeira metade do século passado, porque essa história tem alguns elementos que nos fazem entender que foi justamente nesse período aí, porque é uma história que se passa em um período onde não havia postes, né? Não havia luz elétrica, a propagação de luz elétrica aí. Então essa história macabra, essa história assombrada, a gente vai te contar agora. E se você se interessa por essas histórias, se você gosta de lendas, né, lendas e causos de assombração que aconteceram no estado de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações sempre que a gente te contar uma história macabra, uma história assustadora. E se você se interessa por lendas de outros lugares, então eu vou deixar o link aqui abaixo de um outro canal que nós temos, que é o Cine Terrologia Cultural, e lá nós estamos trabalhando ultimamente lendas urbanas e rurais de outras regiões do mundo, tá? Então, para contar essa história, nós vamos ter que nos transportar para a primeira metade do século passado, onde a cidade de Recife não tinha luz elétrica. Então, as pessoas andavam, por exemplo, na rua segurando candeeiros, né? E aconteceu algo muito sinistro, muito macabro. Teria acontecido com um rapaz chamado Carlitos. Esse Carlitos, ele morava numa região que é conhecida como Arruado, o Arruado do Engenho Velho, né? Esse local, o Arruado, é um conjunto de casas, casas antigas, inclusive, que fica localizado exatamente dentro da universidade, do campus da Universidade Federal de Pernambuco. Esse arruado, ele inclusive existe antes da instalação do campus da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, o que fizeram? Eles instalaram, eles montaram essa estrutura da Universidade Federal de Pernambuco lá na Várzea, né? Que ficou, aquela região ficou conhecida posteriormente como Cidade Universitária, justamente por causa da Universidade Federal. E eles não retiraram o arruado de lá. Existiam pessoas morando lá e eles não retiraram. De forma que esse arruado ele ainda existe, conhecido como Arruado do Engenho Velho, e esta região também era conhecida antigamente como Rua do Enterro. Por que Rua do Enterro? Porque ali próximo desse arruado fica localizado justamente o cemitério da Várzea. E diversas cerimônias, né, de enterro, quando as pessoas iam naquela caravana fúnebre, né, conduzindo o corpo ali justamente para o cemitério, eles acabavam passando por lá, muitas vezes passando na frente daquelas casas, e por causa disso a região também ficou conhecida naquele período como Rua do Enterro. Então a Rua do Enterro seria o arruado do Engenho Velho, que fica hoje localizado dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco. O que aconteceu naquele período foi o seguinte: o rapaz que morava lá, chamado Carlitos, né? Ele estava na Praça da Várzea. Ele estava conversando com amigos na Praça da Várzea, se divertindo. Era uma noite de sexta-feira e era uma noite de sexta-feira 13, tá? 13 de agosto, diga-se de passagem. Então, essa noite de sexta-feira 13 era uma noite até então como outra qualquer. Por volta de meia-noite, esse rapaz chamado Carlitos, ele decidiu ir para casa e ele precisava fazer um trajeto que não é nem tão longe assim, ele precisava fazer um trajeto andando para chegar até o arruado do Engenho Velho. Lembrando que não existiam postes, né? E ele estava sem candeeiro naquele período. Ele acaba passando, inclusive, próximo da igreja matriz da Várzea, né? E é importante você saber disso. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê que é importante você saber que ele passou por essa igreja, a igreja da matriz da Várzea. Ele passa até próximo de um seminário de padres holandeses, né, justamente próximo também dessa igreja matriz da Várzea. E quando ele está passando por lá, seguindo para a sua casa no Arruado, ele escuta um assobio. Primeiramente, ele escutou um assobio
e ele olha para os lados, né, olha inclusive para trás e não consegue observar, não consegue enxergar absolutamente ninguém. Mas também estava muito escuro, né? Uma noite de sexta-feira 13, não existiam postes, ele estava sem candeeiro, então ele não consegue avistar absolutamente ninguém e por causa disso ele segue tranquilamente o seu caminho. Um pouco mais à frente, ele escuta uma pessoa, uma voz de mulher, chamando o seu nome. Então o nome dele era Carlitos. Ele provavelmente escutou uma voz dizendo mais ou menos assim: Carlitos, Carlitos, uma voz fantasmagórica, que era uma voz que parecia definitivamente vindo além. Por causa disso, ele começa a ficar um pouco cismado e ele apressa os passos, né? Ele não viu, por exemplo, que ele tinha passado por um rapaz que estava até alcoolizado. Esse rapaz morava na região e ele era conhecido como Zé de Quitéria. O nome desse rapaz que observou esse acontecimento e que não foi percebido pelo Carlitos era Zé de Quitéria, né? E esse rapaz fica observando o Carlitos quando ele passa, apressando os seus passos, e atrás dele, também fazendo o mesmo movimento, né, na mesma velocidade, seguindo o Carlitos, ele avista uma noiva. Ela estava vestida de noiva, né? E ele, de certa forma, alcoolizado, não pôde ver detalhes dessa mulher. Só percebeu que era uma mulher vestida de noiva que estava seguindo esse Carlitos. O rapaz em questão, no caso Carlitos, chega no arruado do Engenho Velho completamente esbaforido, ele chega muito nervoso e ele comenta com a sua mãe que tinha alguém assobiando para ele, que tinha alguém chamando o nome dele, que era uma voz de uma mulher, e ele estava muito assustado com aquilo. A mãe dele, muito corajosa, pega um candeeiro e decide sair de casa e fazer mais ou menos o trajeto que ele disse ter feito, né? E nesse momento ela encontra justamente com o Zé de Quitéria na rua. Ele fala para a mãe do Carlitos que viu quando o Carlitos passou e que viu também quando atrás dele uma mulher vestida de noiva tinha passado também. A princípio, a mãe dele acaba não acreditando nessa história, porque diz que o rapaz estava alcoolizado e que isso deve ser coisa de bêbado, que não tem o que fazer e que está querendo assustar as pessoas e tudo mais. Ou seja, ela não deu credibilidade a esse fato e continuou a sua busca com muita dificuldade para tentar identificar quem estaria perseguindo o seu filho. E ela, com aquele candeeiro, se depara mais à frente com uma cena completamente assustadora, com uma cena muito macabra, que seria de uma mulher vestida de noiva. Quando ela se aproxima com a luz do candeeiro, ela percebe que não era uma mulher, era uma caveira que estava vestida de noiva andando pela rua. Uma questão muito curiosa dessa história é que, segundo relatos, houve um tempo em que houve um estudo arqueológico no piso da igreja matriz da Várzea. E, inclusive, quem estaria enterrado lá seria justamente o famoso Felipe Camarão, né? E nessas escavações arqueológicas, as pessoas vão dizer, as mais antigas pelo menos, vão dizer que foi encontrada uma mulher enterrada, vestida de noiva, e foram encontradas justamente as ossadas dessa mulher, né? E ela teria sido enterrada vestida de noiva, ao que parece seria justamente essa mulher que estaria perseguindo Carlitos e andando por aquela região das noites macabras da Várzea. Mas e você? Acredita realmente que o Carlitos foi perseguido por uma assombração vestida de noiva? Acredita ainda que as escavações arqueológicas constataram uma mulher enterrada vestida de noiva no piso da igreja matriz da Várzea? Ou você acha que isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com a tua opinião aqui nos comentários abaixo.